Naquela noite de terça-feira, 9 de junho de 2026, o silêncio secular do Vaticano foi abruptamente quebrado por um clamor ensurdecedor que ecoaria pela história. Uma comunicação criptografada partiu diretamente da Secretaria de Estado. Não era um comunicado à imprensa ou carta pastoral, mas uma convocação urgente. Todos os 230 cardeais da Igreja Católica, espalhados por 6 continentes, receberam a mesma diretriz na mesma hora: apresentar-se em Roma em 5 dias, sem desculpas ou representantes. O documento exibia o selo pessoal do Papa Leão XIV e um detalhe que congelou o sangue de todos: não havia nenhuma explicação. Quando a notícia vazou, o sentimento geral não foi de curiosidade, mas de pavor. O medo tomou conta do clero, pois, na história moderna da Igreja, o Sumo Pontífice jamais exige a presença de todos os cardeais vivos, a menos que algo muito grave esteja prestes a desmoronar. O que ocorreu por trás daquelas portas fechadas nos 4 dias seguintes abalaria a instituição mais antiga do planeta. Hoje, você e eu vamos desvendar os detalhes dessa história oculta até agora. Se este mistério chama sua atenção, inscreva-se no canal e comente de onde nos assiste, pois seu apoio viabiliza nossas investigações. Para entender a dimensão desse abalo sísmico em cada diocese da Terra, precisamos analisar o real significado de um consistório plenário extraordinário. Em termos formais, um consistório nada mais é do que uma reunião oficial do Colégio de Cardeais com o Papa. Os encontros ordinários acontecem com frequência para decidir canonizações ou burocracias rotineiras. Mas um consistório plenário extraordinário representa o extremo oposto. A palavra plenário exige a totalidade absoluta dos clérigos, sem exceções de distância ou saúde. O termo extraordinário deixa claro que o evento foi súbito e fora de qualquer agenda conhecida. A última vez que um pontífice convocou todo o colégio fora de um conclave ocorreu há tanto tempo que quase nenhum cardeal vivo havia testemunhado isso. E o modo secreto como a mensagem foi enviada agravou ainda mais o clima de alerta. Para evitar vazamentos, o canal tradicional de comunicação do Vaticano foi completamente descartado nessa operação de emergência. A mensagem não passou por nunciaturas diplomáticas, mas foi disparada de forma criptografada da Secretaria de Estado diretamente para os contatos pessoais de segurança de cada cardeal. Alguns receberam por e-mail seguro, outros por mensageiros jurados e os mais isolados por telefone via satélite. A precisão do envio síncrono era uma mensagem por si só. Não se tratava de convite, mas de uma ordem direta do Vigário de Cristo. A mídia católica internacional entrou em polvorosa. Especulava-se se o Papa Leão XIV, de apenas 70 anos, estaria prestes a renunciar. Uma hipótese plausível após o precedente aberto por Bento XVI em 2013. Pairava no ar a dúvida sobre uma possível crise doutrinária profunda, um escândalo financeiro sem precedentes, ou até mesmo um diagnóstico médico alarmante do pontífice. A sala de imprensa do Vaticano silenciou por completo. E esse vazio de respostas ecoou como um trovão pelo mundo cristão. Ninguém suspeitava que Robert Francis Prevost, o 267º bispo de Roma,
nascido em Chicago em 14 de setembro de 1955, vinha articulando um plano audacioso em segredo absoluto. Eleito em 8 de maio de 2025, ele limitou o acesso a essa estratégia a um grupo restrito de assessores, que podia ser contado nos dedos de uma única mão. Apenas 3 ou 4 assessores diretos compartilhavam desse segredo monumental, guardado a 7 chaves pelo pontífice. Todo o restante da Cúria Romana, a gigantesca máquina burocrática que administra o cotidiano de uma igreja com mais de 1 bilhão de fiéis, estava completamente às escuras, o que gerava um clima de pânico nos corredores do poder vaticano. Algumas informações contraditórias haviam vazado nas semanas anteriores, mas eram confusas. Fontes próximas sugeriam uma reestruturação radical do governo eclesiástico, com a descentralização do poder da Cúria em favor das conferências de bispos regionais. Outros contatos do corpo diplomático apontavam para uma postura geopolítica ousada e de forte impacto diante dos atuais conflitos bélicos globais. O terceiro boato, e de longe o mais explosivo, apontava que Leão XIV planejava nomeações históricas para remodelar o Colégio de Cardeais por completo. Embora nenhuma dessas teorias pudesse ser confirmada formalmente, todas carregavam uma fração da verdade. Contudo, a realidade era muito maior do que se imaginava. Na quarta-feira, 11 de junho, o fluxo de chegadas começou a redesenhar a paisagem de Roma. O Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, em Fiumicino, transformou-se no palco de uma das reuniões mais impressionantes da história da Igreja. Cardeais desembarcavam a todo momento de voos comerciais e jatos fretados, vindos de conexões em Frankfurt, Dubai e São Paulo, carregando consigo a tensão do desconhecido. Vestindo o preto clerical clássico, ou trajes civis discretos, os prelados traziam no semblante a gravidade desse momento histórico. Alguns viajavam acompanhados por um secretário, enquanto outros caminhavam sós, carregando apenas uma mala e o peso do desconhecido. Uma imagem marcante nas redes sociais mostrava um cardeal africano de 84 anos debilitado, em uma cadeira de rodas guiada por um jovem padre. Ele enfrentara mais de 20 horas de viagem de uma diocese distante, apenas porque ordens papais são inegociáveis. Naquela mesma manhã de quinta-feira, outro influente cardeal da América Latina, ausente de Roma desde 2023, também foi visto desembarcando. Conhecido por suas críticas públicas severas e frequentes contra os excessos burocráticos da Cúria, esse cardeal sempre questionou a lentidão das reformas internas. Ele contestava a alocação de recursos e acusava abertamente o Vaticano de ignorar a dura realidade das paróquias nos países em desenvolvimento. Mesmo assim, diante do chamado do pontífice, ele se curvou à obediência e viajou a Roma. Sua presença era uma prova viva de que a crise atual exigia a união de todas as alas da Igreja. Outra chegada emblemática foi a de um cardeal do Sudeste Asiático, que aos 58 anos é um dos mais jovens do colegiado. Ele foi avistado entrando na Casa Santa Marta, residência mantida por Leão XIV e célebre reduto papal. Nomeado pelo próprio Leão XIV
Poucos meses antes, este jovem prelado asiático era tido como um dos pilares da ala reformista da igreja. Sua expressão de serenidade contrastava de forma nítida com a tensão estampada nos rostos dos demais clérigos. Diante das perguntas insistentes de um repórter no pátio da residência, ele apenas sorriu e seguiu seu caminho em silêncio absoluto. Na noite de quinta-feira, o ar nos corredores do Vaticano estava carregado de eletricidade. Grupos de 2 ou 3 cardeais sussurravam em cantos discretos, trocando olhares desconfiados, típicos de homens habituados às intrigas da corte mais antiga do mundo. Alianças eram costuradas às pressas, mas a grande questão continuava sem resposta. O que quer o Papa? Se você e eu pararmos para analisar esse cenário intrigante, perceberemos o tamanho do mistério que pairava no ar de Roma. 230 líderes máximos da Igreja Católica estavam na mesma cidade e nenhum sabia o motivo real. Na sexta-feira, 12 de junho, as respostas começaram a surgir na Sala de Audiências Paulo VI, o colossal auditório modernista projetado para multidões. Naquela manhã, o local abrigou apenas os cardeais, sem assessores, imprensa ou observadores de fora. Sob a vigilância estrita da Guarda Suíça, cada telefone e gravador foi confiscado na entrada, passando por uma triagem rígida que lembraria a segurança de uma instalação militar secreta. Sem pauta prévia ou documento explicativo em mãos, os cardeais entraram no auditório completamente desarmados e às cegas. Quando as portas pesadas se fecharam pontualmente às 9 da manhã, o local se tornou o recinto mais isolado do planeta. Imagine a força dessa imagem. Um salão gigantesco feito para 12 mil fiéis, ocupado por menos de 250 almas. Esse vazio acentuava a gravidade do momento. Sob o teto de concreto e a dramática escultura da ressurreição ao fundo, ali, toda a cúpula da Igreja Católica aguardava em silêncio absoluto. Muitos confessaram depois que a expectativa antes da chegada do Papa foi o momento mais tenso de suas vidas. Hoje, convido você a entrar comigo nos bastidores de um grande segredo do Vaticano. Naquela sala, não havia sussurros. Apenas o som abafado de 230 homens respirando, ajeitando-se em suas cadeiras e aguardando que a porta lateral se abrisse. O que sabemos sobre o que ocorreu ali vem de fontes que falaram sob absoluto anonimato nas semanas seguintes. Seus relatos são consistentes e pintam um dos momentos mais dramáticos do papado moderno. O Papa Leão XIV entrou no salão sem qualquer cerimônia, sem cortejo ou fanfarra. Usava uma batina branca simples, o traje cotidiano, e não as vestes formais de grandes ocasiões. Sem papéis visíveis, ele caminhou até a frente, encarou os cardeais e começou a falar. O pronunciamento papal durou cerca de 45 minutos. Sua voz, conforme descrevem diversas testemunhas, soava calma e pausada, mas carregava um peso que todos ali reconheceram de imediato: a autoridade absoluta. Não era um líder em busca de consenso ou testando ideias. Era um homem comunicando aos príncipes da igreja o que iria acontecer. Ele iniciou abordando o declínio de fiéis na Europa e na América do Norte, em contraste com o crescimento explosivo do catolicismo na África e na Ásia.
apontou abertamente o abismo entre as estruturas administrativas do Vaticano, desenhadas para um mundo europeu, e a realidade de uma fé global, cujo centro de gravidade se desloca para o sul e o leste a cada ano. O pontífice abordou questões espinhosas, como a transparência financeira, os escândalos que corroeram a confiança pública e as regras de fiscalização que existiam apenas no papel. Na sequência, apresentou sua visão para uma reforma profunda na governança do Vaticano. As conferências episcopais regionais receberiam uma autonomia sem precedentes sobre questões pastorais, permitindo que adaptassem ritos litúrgicos e estruturas administrativas às necessidades locais, sem depender do aval de Roma para cada decisão. A própria Cúria Romana seria reestruturada, com a fusão de vários dicastérios e a eliminação de outros. Pela primeira vez na história da Igreja, seriam criados mecanismos de prestação de contas, submetidos a uma auditoria externa rigorosa. Medidas drásticas de controle financeiro seriam aplicadas, superando tudo o que o Papa Francisco tentara implementar durante seu pontificado. O salão mergulhou em silêncio profundo. Não era o silêncio da aprovação, tampouco o do espanto, mas sim o de homens que calculavam friamente cada palavra, tentando entender os impactos reais daquele anúncio. E foi então que o pontífice proferiu o golpe de misericórdia, transformando aquela calmaria em pura tensão política. Ele propôs reformar o próprio colégio de cardeais. A primeira proposta parecia modesta: elevar a idade limite para o direito de voto em um conclave de 80 para 85 anos, estendendo a influência de figuras experientes. Essa mudança aumentaria o colégio de eleitores e, não por acaso, incluiria cardeais idosos, que apoiavam abertamente as reformas de Leão XIV. No entanto, a segunda parte de sua proposta era revolucionária. Ele sugeriu que, em situações extraordinárias, leigos, homens e mulheres, pudessem receber o título de cardeal com funções consultivas. Eles não teriam voto em conclaves, mas carregariam a dignidade e o papel formal de aconselhar o Papa na governança. Havia precedentes históricos, e o Papa fez questão de lembrar disso. Antes do Código de Direito Canônico de 1917, existiam cardeais leigos que nunca foram ordenados sacerdotes. O costume simplesmente caíra em desuso há mais de um século. A restauração desse costume histórico, com a inclusão de mulheres, pegou a todos de surpresa, incluindo os aliados mais próximos do pontífice. A reação foi imediata e extremamente visceral. Testemunhas relatam que um bloco de cardeais jovens, em grande parte vindos da África, da Ásia e da América Latina, levantou-se para aplaudir com entusiasmo. Não foi um gesto polido, mas uma ovação enérgica, com gritos de apoio. Enquanto isso, um veterano cardeal europeu, com décadas de serviço na Cúria, permaneceu estático em sua cadeira, com as mãos apoiadas nos joelhos. Ele não se moveu, não disse uma única palavra, e, segundo uma das fontes, sua expressão era de quem acabara de receber a notícia de um falecimento. O cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito da doutrina da fé, assentia com a cabeça de forma lenta e reflexiva, digerindo cada palavra. Perto dali, um experiente cardeal italiano, com mais de 30 anos de cúria, sussurrou algo para o colega ao lado, que apenas fechou os olhos
e balançou a cabeça em sinal de negação. O barulho no auditório aumentava, misturando vozes de apoio e protesto, amplificadas pela acústica da sala Paulo VI, transformando o espaço em um caldeirão de emoções conflitantes. Foi quando o Papa Leão XIV ergueu a mão direita. O silêncio foi imediato. 230 líderes influentes, acostumados ao poder e à deferência, calaram-se diante do simples gesto de uma palma erguida. Se você e eu analisarmos esse momento, percebemos que esse único gesto revela toda a autoridade exercida por Robert Francis Provost. Em seguida, ele proferiu as palavras que definiriam seu pontificado e ecoariam por anos. Eu não os trouxe aqui para pedir permissão. Trouxe-os para que ouvissem isso diretamente de mim, face a face, antes que o mundo saiba. Esta igreja pertence a todos nós, e é hora de nossa governança refletir essa verdade. Pense no impacto disso. Um papa diante de todo o colégio de cardeais, declarando que não buscava aprovação, que a decisão estava tomada e que aquela reunião não era uma consulta, mas sim um aviso oficial, proferido de forma direta e sem rodeios. A mensagem foi entregue em mãos, por respeito, mas tratava-se de uma notificação pura e simples. Nenhum papa recente havia falado ao colégio cardinalício com tamanha franqueza. Normalmente, papas consultam, sugerem e emitem documentos que levam anos para serem redigidos. Eles não costumam encarar os príncipes da igreja para dizer que as mudanças já estão em curso. Mas foi exatamente isso que Leão XIV fez. Ao agir assim, ele não dividiu apenas reformistas e conservadores, ou o norte e o sul global. Ele estabeleceu uma linha divisória entre o papado histórico e a nova era que pretendia inaugurar. Uma liderança de ação rápida, que não espera pelo compasso dos mais lentos. A reunião encerrou-se logo em seguida, e os cardeais saíram sob o sol forte de Roma. Alguns caminhavam em pequenos grupos, enquanto outros preferiam o isolamento. Com a guarda suíça mantendo a segurança, os prelados receberam seus telefones de volta, mas as discussões reais ocorreram longe dos aparelhos. Os debates se deram por meio de sussurros em salas fechadas, na clássica política presencial que a Santa Sé aprimorou ao longo de 2000 anos. Em poucas horas, um grupo de 15 a 20 cardeais conservadores solicitou uma audiência privada com o pontífice. Isso era previsto e fazia parte do plano dele, que aceitou o encontro com uma condição inesperada. O atendimento seria individual. Ele garantiu que não negociaria com facções, mas ouviria cada irmão individualmente, conforme revelou uma fonte interna. Essa decisão foi mais do que um gesto pastoral, foi uma manobra tática brilhante. Um grupo de 20 cardeais unidos representa uma força política intimidadora, mas 20 indivíduos isolados perdem essa coesão. Sem o apoio mútuo, cada um precisou encarar o líder máximo da igreja e expor seus argumentos cara a cara. Ao longo das 36 horas seguintes, avançando pela tarde de sexta-feira até o sábado, 13 de junho, o Papa recebeu 12 dos cerca de 20 cardeais que haviam solicitado audiência, ouvindo atentamente as objeções de cada um deles. Os encontros duraram de 15 a 25 minutos cada um, mantendo-se em absoluto sigilo. Fontes confiáveis descrevem que o pontífice demonstrou paciência e atenção, mas permaneceu
irredutível em sua postura. Ele ouviu as preocupações e reconheceu os temores apresentados, mas não cedeu 1 milímetro em suas decisões. Um assessor próximo de um dos cardeais que participaram dessas reuniões descreveu a experiência como avassaladora. O impacto não veio de agressividade ou desdém por parte do Papa, mas sim do fato de ele estar extremamente preparado e seguro de suas posições, fazendo com que o visitante se sentisse totalmente superado intelectualmente e sem argumentos de resposta. Ele havia antecipado cada uma das objeções antes mesmo de as apresentarmos, relatou a fonte. Em outro encontro, um cardeal levou uma lista detalhada de contestações canônicas e teológicas, discursando por vários minutos enquanto o Papa ouvia com atenção. Ao término, Leão XIV rebateu cada argumento de cabeça, citando precedentes históricos, documentos pontifícios e passagens exatas do magistério católico. O cardeal saiu visivelmente abalado, não por raiva, mas pelo choque de quem esperava debater de igual para igual e acabou recebendo uma verdadeira aula. No fim das contas, fica claro que desafiar a autoridade daquele homem seria uma tarefa quase impossível. Quando tentamos desvendar o que realmente aconteceu naquela semana, há um detalhe crucial para o qual os investigadores e observadores sempre retornam. Nada disso foi improvisado pelo Papa Leão XIV. Ele não tomou a decisão de reformar a estrutura da igreja de uma hora para outra. Tudo foi planejado com uma precisão cirúrgica, fruto de décadas de experiência nos corredores do poder romano. Mas o que mais impressiona a todos nós é o silêncio absoluto que se seguiu. Durante 36 horas após aquela reunião de sexta-feira, nenhuma informação vazou. Absolutamente nada saiu daquela sala onde estavam 230 cardeais, secretários e assessores. Durante 1 dia e meio inteiro, a imprensa mundial permaneceu no escuro absoluto, sem receber um único detalhe. Nenhum sussurro estratégico, nenhuma pista vaga, nem mesmo uma postagem enigmática nas redes sociais por parte de algum informante do Vaticano. Aquele silêncio ensurdecedor era a prova mais contundente da gravidade do que tinha ocorrido ali dentro. Aqueles homens sabiam que o momento era histórico e decidiram manter o segredo absoluto, fosse por lealdade, medo ou puro choque. Mas o pacto de silêncio ruiu na noite de sábado, 13 de junho, quando um jovem secretário de uma diocese europeia mencionou reformas estruturais em uma ligação que acabou sendo ouvida pela pessoa errada. Aquela expressão misteriosa caiu nos ouvidos de um jornalista investigativo e acendeu o alerta vermelho. Logo em seguida, um segundo vazamento, vindo da comitiva de um cardeal africano em um restaurante romano, confirmou as suspeitas, quando um garçom ouviu a conversa em inglês e ligou para uma agência de notícias. Na manhã de domingo, o que eram apenas fragmentos se espalhou pelo mundo. A mídia católica entrou em polvorosa, dividida entre análises esperançosas de progressistas e editoriais alarmados de tradicionalistas. Até governos estrangeiros reagiram com extrema cautela, sabendo que qualquer posicionamento precipitado poderia custar caro diante da força política de Roma. Diante do início do incêndio midiático, a sala de imprensa da Santa Sé, famosa por dominar a arte do silêncio estratégico há séculos, divulgou uma nota de apenas uma linha.
O texto dizia apenas que o Santo Padre havia convocado um consistório extraordinário para tratar de assuntos de governança e que um comunicado formal seria emitido no momento oportuno. Essa resposta evasiva não confirmava nem negava absolutamente nada, servindo como uma verdadeira aula de como falar muito sem revelar nenhum segredo real. No entanto, o estrago já estava feito, e a engrenagem do cenário internacional havia começado a se mover de forma irreversível, gerando reações em cadeia por toda parte. O racha entre os analistas católicos se aprofundou imediatamente, seguindo linhas ideológicas já conhecidas. Para os defensores das reformas do Papa Francisco, as ações de Leão XIV representavam uma aceleração ousada daquele mesmo projeto de igreja. Já a ala conservadora enxergava um cenário muito mais alarmante. Diferente de Francisco, que governava de forma pastoral e paciente, Leão XIV revelava-se um administrador implacável, que sabia exatamente quais engrenagens mover no momento certo. A diferença entre um pontífice que apenas sugere mudanças e outro que as executa com um punho de ferro é a mesma entre a previsão de uma tempestade e o impacto devastador de um furacão. Nos corredores das universidades pontifícias, os teólogos travaram batalhas intensas sobre a legalidade de cardeais leigos. Enquanto alguns citavam precedentes anteriores ao ano de 1917 para validar a decisão, outros argumentavam que as normas modernas já haviam anulado esses antigos costumes. Esse debate acadêmico, porém, era irrelevante diante da realidade prática, pois o Papa não buscava a aprovação de ninguém e continuava avançando com seus planos de forma resoluta. Longe dos círculos acadêmicos, fiéis comuns recebiam notificações em seus celulares, com sentimentos que variavam entre o pavor e o entusiasmo absoluto, sem entender exatamente o que viria a seguir. Os líderes religiosos locais confessavam abertamente que não tinham respostas claras sobre o futuro imediato. Na imponente Catedral de Colônia, o bispo ordenou que seus auxiliares se preparassem para enfrentar questionamentos difíceis, enquanto, em um vilarejo no México Profundo, uma freira com 30 anos de dedicação chorava de emoção ao ouvir as palavras mulher e cardeal na mesma frase. Especialistas políticos logo perceberam que uma igreja descentralizada ganharia uma flexibilidade inédita. Na África, onde o catolicismo se expandia rapidamente, isso daria um peso político enorme para a defesa dos direitos humanos, enquanto na Ásia abriria portas para diálogos religiosos inovadores. Essa mudança poderia reacender a forte ligação histórica entre a Igreja e os movimentos de justiça social na América Latina, lar espiritual do Papa por muito tempo. A mera possibilidade de nomear mulheres como cardeais consultoras gerou ondas de choque em todas as dioceses do planeta. Mesmo que a proposta fosse estritamente consultiva, sem direito a voto no conclave ou ordenação sacerdotal, o peso simbólico era monumental. Uma mulher usando as vestes vermelhas e aconselhando o pontífice diretamente representava uma revolução visual sem precedentes. Para uma instituição milenar que sempre dependeu profundamente de seus rituais e símbolos, a imagem que ela projeta ao mundo é tudo. Se você e eu analisarmos friamente o cenário atual,
fica claro que estamos no epicentro de uma tempestade que está apenas começando a se revelar. Nenhum cronograma detalhado foi divulgado ainda, e a oposição conservadora ainda tenta organizar suas linhas de defesa contra esse avanço inesperado. Não estamos diante do desfecho desta crise, mas sim no início de uma das maiores transformações institucionais modernas. O que já se pode afirmar com certeza absoluta é que este pontificado fez uma escolha ousada ao avançar com rapidez e clareza de propósito extraordinárias. Fica evidente que Leão XIV compreende a engrenagem do poder de uma forma que muitos de seus antecessores falharam. O novo Papa sabe muito bem que a Igreja não pode viver isolada em uma bolha histórica e que as regras herdadas do século XV já não servem para guiar uma comunidade global no século XXI. Os católicos espalhados pelo mundo exigem uma instituição que compreenda sua realidade atual. Foi com essa convicção profunda que, na noite de 13 de junho, o Papa Leão XIV finalmente se recolheu em silêncio absoluto. Após confrontar as lideranças conservadoras e ver as luzes do Palácio Apostólico se apagarem, o 267º bispo de Roma ajoelhou-se sozinho em sua capela particular para rezar ao mesmo Deus que serve desde sua juventude no meio-oeste americano. Com apenas uma vela acesa diante do crucifixo de madeira, o pontífice carregava o peso imensurável de decisões que poderiam dividir a cristandade. Do lado de fora daquelas paredes antigas, 230 cardeais, espalhados por Roma, tentavam digerir as palavras que tinham ouvido naquele dia. Enquanto uns telefonavam às pressas para aliados distantes e outros rascunhavam relatórios de crise, muitos rezavam em dezenas de línguas diferentes, atormentados pela mesma pergunta sobre o que viria a seguir. O Papa sabia perfeitamente que o contra-ataque seria brutal e que sua legitimidade seria duramente contestada por propor tamanha revolução com pouco mais de um ano de pontificado. Apesar de toda a pressão que se acumulava, ele sabia muito bem que a Igreja já havia sobrevivido a encruzilhadas semelhantes no passado. Foi assim no Concílio de Trento contra a Reforma Protestante, no Primeiro Concílio do Vaticano, diante do avanço da modernidade, e no memorável Concílio Vaticano II, de João 23. Em todos esses momentos cruciais da história, a escolha foi sempre a mesma: abraçar a turbulência inevitável da renovação ou aceitar a decadência lenta e silenciosa, causada pela estagnação. Agora, cabia a Robert Francis Prevost, o antigo frei agostiniano de Chicago, que caminhou pelas ruas poeirentas de Chiclayo, ouvindo os mais esquecidos, conduzir esse destino. Diante de uma decisão sem precedentes, o homem encarregado de guiar 1,4 bilhão de almas havia finalmente feito sua escolha dramática. Naquela noite de sábado, ajoelhado sob a penumbra de sua capela, ele proferiu palavras que somente ele e Deus podiam ouvir. Mas o verdadeiro significado daquela prece silenciosa já havia se tornado evidente para o mundo. Na aula Paulo VI, nos encontros reservados e no silêncio estratégico que manteve enquanto a imprensa especulava, cada decisão tomada desde que aquela mensagem criptografada deixou a Secretaria de Estado 5 dias antes, apontava para o mesmo caminho. A Igreja iria se mover. A estrutura milenar iria mudar. Chegara o momento de a própria instituição olhar para o espelho com total honestidade, questionando
se o controle sobre mais de 1 bilhão de fiéis condizia com a missão espiritual que jurou defender. Se a resposta a esse dilema fosse negativa, as velhas estruturas feudais teriam de se curvar ou se quebrar, mas jamais permaneceriam imóveis. O pontífice estava obstinado. Esta igreja não será governada pelo medo, não enquanto eu ocupar esta cadeira de Pedro. Se esta investigação sobre os bastidores do Vaticano despertou seu interesse pelas dinâmicas do poder, junte-se a nós inscrevendo-se no canal e ativando as notificações. Deixe seu comentário com sua opinião. O Papa agiu certo ao impor reformas sem esperar por consenso? Avaliamos cada ponto de vista com atenção. Até a próxima!